Olá, pessoal! A nossa aula de hoje será uma continuação daquela atividade 2 sobre funções. Hoje, a partir do exercício 10, nós vamos focar aí no fechamento dessa função afim, que é a função do primeiro grau, que vai do exercício 10 ao exercício 17. Vamos dividir também em duas partes. Como sempre eu faço em sala de aula, nós vamos resolver todos os exercícios juntos aqui, né? Vou resolver o passo a passo com vocês. Mas depois vocês precisam, né, sentar, tentar fazer o exercício, tirar as informações, porque a parte mais importante aqui é a coleta de informações, é a parte da interpretação. Então vamos lá, olha, esse primeiro exercício fala o seguinte: uma empresa opera um custo fixo de R$ 20.000. Então vou anotar aqui, ó, primeira informação, custo fixo é igual a R$ 20.000. O preço unitário de venda é de R$ 80. Então, preço de venda é igual a R$ 80. E o custo variável por unidade é de R$ 60, ou seja, o custo que a empresa tem para produzir cada unidade é de R$ 60. É o que a gente chama de preço de produção. Vou colocar assim, ó, PP, preço de produção, R$ 60. Nessas condições, o seu nível de vendas é de 1.600 unidades. Então, esse valor é uma informação relacionada à quantidade, né? Ou seja, eles vendem 1.600 unidades. O proprietário estima que se ele reduzir em 5% o preço unitário de venda, então esse preço de venda que antes era de R$ 80, ele quer reduzir 5%. Então, vai ser R$ 80 menos 5%. Então, ele vai ter um novo preço de venda de R$ 76. Ele acha que se eles fizerem essa redução de 5% do preço de venda, as vendas aumentarão em 10%. Então, antes, como eles vendiam 1.600 unidades, com esse acréscimo de 10%, 1.600 mais 10%, ele vai ter uma nova quantidade igual a 1.760 unidades. Aí ele pergunta, você acha vantajosa essa alteração? Então, o que está acontecendo? Ele está reduzindo o preço de venda e aumentando a quantidade vendida. Ele pergunta se essa alteração é vantajosa. Aí a gente tem que parar para pensar. Custo fixo vai mudar? Não. Custo fixo independe de preço de venda, né? E vai continuar sendo 20 mil. O preço de produção, que é o custo para produzir cada unidade, também não vai mudar, é de R$ 60. Então, o que vai ser vantajoso para ele? Vai ser vantajoso para ele quando o lucro dele aqui for maior do que o lucro dele aqui. Ou seja, o lucro dele depois da alteração, ele tem que ser maior do que o lucro dele antes da operação. E isso vai ser vantajoso para o proprietário, né, dessa empresa. Então, para a gente responder essa pergunta, nós vamos partir desse raciocínio. Nós vamos calcular o lucro antes, verificar qual era o lucro antes, calcular o lucro depois e fazer essa análise. Então, nós vamos fazer esse cálculo desse lucro. Como é que a gente calcula o lucro, né? O lucro total é a receita, que é aquilo que ele vende, menos o custo, que é aquilo que ele gasta para produzir. E nós vimos em sala de aula que existem algumas fórmulas, né? O que é o lucro total? A receita é sempre o preço de venda vezes a quantidade vendida. É o que ele vai arrecadar com as vendas. Menos, o que é o custo total? São os gastos totais da empresa. É a junção do custo fixo mais o custo variável. Então, essa é a fórmula do lucro. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular esse lucro antes, o lucro depois e fazer a comparação. Eu vou virar a folha aqui para fazer o inverso. Então, vou tendo registrar aqui, ó, o lucro total é a receita total menos o custo total. Então, aqui a gente vai fazer o cálculo do lucro antes da alteração. Vamos fazer o cálculo do lucro depois da alteração e vamos comparar. Então, vamos lá, começar antes da alteração. O lucro total é a receita, que é o preço de venda, vezes a quantidade vendida. E o custo total é o custo fixo mais o custo variável. Então, vamos lá pegar as informações. Receita antes, qual era o preço de venda e a quantidade vendida antes? Então, se a gente fizer uma análise aqui, ó, o preço de venda era 80 e a quantidade vendida 1.600. Então, a receita vai ser 80 vezes 1.600, menos o custo total. O que é o custo total, né? O fixo mais variável. O custo fixo antes, 20 mil. O variável, né, R$ 60 por unidade produzida. Então, o custo total vai ser, vou colocar o parênteses por causa do sinal, o custo fixo, que é 20 mil, mais o custo variável. Como é que eu monto o custo variável? É o preço que eu gasto para produzir cada unidade, que nesse caso ele falou que é R$ 60, vezes a quantidade produzida, não é isso?
que são 1.600 unidades. Então, aqui eu tenho a receita total menos o custo total. Fazendo essa conta aqui, nós teremos o lucro total. Então, vamos lá, ó. 80 vezes 1.600 vai dar 128.000 menos. Lembrando que dentro do parênteses eu tenho uma multiplicação e uma adição, tem que multiplicar primeiro para depois somar. 60 vezes 1.600 mais 20.000, 116.000. Então, se eu faço essa subtração, 128.000 menos 116.000, nós teremos aí um lucro de R$12.000. Então, antes da alteração, o lucro desse empresário era de R$12.000. Então, agora a gente vai calcular, ó, esse é o lucro antes. Agora, a gente vai calcular o lucro depois da alteração pelo mesmo raciocínio, ó. Como é que é o lucro, né? A receita total menos o custo total. Só vamos ver depois dessa alteração. O preço de venda novo, ele passou a ser R$ 76,00 e a quantidade 1.760. Então, vai ser 76 vezes 1.760. Essa é a receita total. Menos o custo total, que é o custo fixo, que nós vimos que continua sendo 20.000, mais o custo variável, que é o valor de cada unidade produzida, que é R$ 60,00, vezes a nova quantidade produzida, que é 1.760. Então, vamos lá. Então, lembrando que essa é a receita total menos o custo total. É o que nós vamos achar o lucro. 76 vezes 1.760 vai dar 133.760. Menos. Lembrando que a gente tem que multiplicar para depois somar. Então, 60 vezes 1.760 mais 20.000. Vai dar 125.600. Fazendo essa subtração, ó, 133.760 menos 125.600 vai dar 8.160. Então, olha, ele tinha um lucro antes de 12.000 e passou a ter um lucro agora de 8.160. Então, é vantajosa essa alteração? Nós vamos responder o exercício, a resposta. Não é vantajosa, né? Porque ele fez a alteração do preço de venda e da quantidade vendida e o lucro diminuiu. Ok? Vamos lá na outra. O exercício número 11, ele fala o seguinte: uma empresa pode produzir 5.000 unidades mensais de um determinado bem. Então, se ele pode produzir 5.000 unidades, quer dizer que é a capacidade máxima dela. Então, a quantidade máxima de produção dela seria o 100%, 5.000 unidades. Só que ele fala que ela está trabalhando com 80% de sua capacidade. Então, ele não está produzindo 5.000, ele está produzindo 80% desse valor. 80% de 5.000 são 4.000 unidades. Ele fala que o custo fixo da produção é de R$10.000. Então, o custo fixo é igual a R$10.000. Ele fala que ele pretende ter um lucro de R$18.000. Ele quer ter um lucro total de R$18.000. Se o custo unitário de produção, o que é o custo unitário? É o preço que a empresa gasta para produzir cada unidade. Esse preço de produção aqui, ó. Então, o preço de produção, ó, se o custo unitário de produção é estimado em R$6, qual deverá ser o preço de venda? Então, na verdade, também é um exercício, né? Mais uma resolução de problemas que envolve muita interpretação. Então, aqui, olha, você tem a quantidade, você tem custo fixo, você tem o lucro, você tem o preço de produção e que é o preço de venda. Você praticamente tem todas as informações que você precisa para achar o preço de venda. Ah, mas como é que eu começo, né? Nós sabemos que o lucro total, o exercício fala que é 18.000. Nós vamos partir desse raciocínio anterior. O lucro total não é a receita total menos o custo total? Bom, a partir dessa informação, ó, o lucro total, né, o preço de venda vezes a quantidade vendida. Então, vamos substituir as informações. Ó, esse lucro nós temos. Ele fala que é de 18.000. É igual. O que é a receita total? Né? O preço de venda vezes a quantidade vendida. O preço de venda nós não temos. Vou colocar aqui o PV. Ó. Só que a quantidade nós temos, que são 4.000 unidades. Então, o preço de venda nós queremos encontrar, a quantidade é 4.000. Menos custo total. Vou colocar dentro do parênteses por causa do sinal. Nunca esqueça disso. É a junção do custo fixo mais o custo variável. O custo fixo é de 10.000, mais o custo variável, que é o preço de produção vezes a quantidade produzida. Então, vai ser 6 vezes 4.000.
Então, na verdade, como é que vai ficar isso daqui, ó? Vai ficar 18.000 é igual a PV, que eu não tenho, vezes 4.000. Vou resolver aqui o parênteses, não posso esquecer que eu tenho que multiplicar primeiro. 6 vezes 4.000 vai dar 24.000, mais 10.000 vai dar 34.000, ok? Esse 34.000 está subtraindo, eu posso passar ele para o outro lado somando, ó, então 18.000 mais 34.000 é igual a PV vezes 4.000. 18.000 mais 34.000 vai dar 52.000, é igual a PV vezes 4.000. Depois esse 4.000 está multiplicando, eu passo ele dividindo. 52.000 dividido por 4.000. 52.000 dividido por 4.000, nós vamos achar que o preço de venda é igual a 13, ó. 52 dividido por 4, conferindo, 13. Que é o que o exercício perguntava, qual é o preço de venda? R$13. Então, o que nós fizemos, né? Nós partimos das informações que o exercício nos forneceu, a partir das fórmulas que nós já conhecíamos. Eu falo, não é tanto decorar fórmula, eu falo que essa parte ela é muito interpretação. Se você entende o que é receita, o que é custo, o que é lucro, fica muito mais fácil interpretar, ok? Então, esse foi o exercício 11. Agora vem o exercício 12, que pergunta o seguinte: as leis de oferta e demanda de um determinado produto são, ó, tem que anotar aqui, ó, QO, que é a lei de oferta, é 0,6P mais 12. O QD, que é de demanda, é menos 0,8P mais 40. Ele pede para nós encontrarmos o ponto de equilíbrio graficamente e analiticamente, ou seja, eu tenho que achar o ponto de equilíbrio no gráfico e analiticamente achar o valor do ponto de equilíbrio. O que nós sabemos que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio, toda vez que o exercício pede para nós encontrarmos o ponto de equilíbrio, ele pede para a gente encontrar, nesse caso, o valor do preço da mercadoria, que vai igualar a oferta com demanda. A oferta e a demanda, o que é oferta e o que é demanda? Nós já comentamos isso anteriormente, né? A demanda é a procura do consumidor pela mercadoria. A oferta são os vendedores oferecendo a mercadoria. Então, por exemplo, eu não posso vender uma caneta a R$100, né? Eu vou ter muita caneta para vender, mas pouca gente procurando para comprar. Mas também não posso vender essa caneta por 50 centavos, né? Eu vou ter muita demanda, muita procura e pouca caneta para vender. O ponto de equilíbrio é exatamente esse. Seria, por exemplo, o preço aqui, que eu vou ter procura, mas vou ter oferta. É o chamado ponto de equilíbrio. Toda vez que o exercício pedir para a gente encontrar ponto de equilíbrio, é muito simples. Basta a gente igualar as operações, as equações nesse caso. Então, nesse caso, ó, eu vou igualar a oferta com a demanda. Então, 0,6P mais 12 tem que ser igual a menos 0,8P mais 40. E aqui fazer a conta normal, uma equação simples. Ó, esse menos 0,8P está subtraindo, eu passo somando, então 0,6P mais 0,8P. Esse 12 está somando, eu passo para o outro lado, subtraindo. 0,6P mais 0,8P vai dar 1,4P. 40 menos 12 vai dar 28. 1,4 está multiplicando, eu passo dividindo, 28 dividido por 1,4, nós vamos achar que esse P, 28 dividido por 1,4, vai ser exatamente 20, ó. Então, P é o preço que eles têm que oferecer essa mercadoria para ter um equilíbrio entre a oferta e a demanda. Só que o ponto de equilíbrio, eu tenho que ter dois valores. É um ponto, né? Se a gente recorre lá à geometria, eu tenho que ter um valor referente ao eixo X e um referente ao eixo Y. Nesse caso, ó, se a gente observar a equação que segue a lei de formação de uma equação do primeiro grau, ó, y é igual a x mais b, o p que está no lugar do x. Então, o p aqui é 20. E quem é o y? É o quê? Então, basta eu pegar esse 20 e substituir em qualquer uma dessas aqui, que eu vou achar o mesmo valor de quê? Vou substituir nessa primeira aqui, ó. Então, substituir aqui embaixo, ó. Então, vai ficar 0,6 vezes 20 mais 12. 0,6 vezes 20 vai dar 12. 12 mais 12 vai dar 24. Pronto, é o valor de quê aqui? Então, as coordenadas do ponto de equilíbrio é 20 de x, que é o valor de P, e 24 de y, que é o valor de Q. Só que o exercício pede para a gente fazer o gráfico também, que é achar o ponto de equilíbrio graficamente. O que seria encontrar esse ponto de equilíbrio graficamente? É fazer a construção do gráfico, ó. Eu vou aqui fazer um esboço do gráfico. Na verdade, não vai ser o gráfico certinho, não. Vai ser uma noção, um esboço do gráfico, ó. Eixo X e eixo Y.
Aqui o valor de P e aqui o de Q. Primeiro passo, gente, nós precisamos, aqui a gente sabe, ó, que são duas funções de primeiro grau, obedece a essa lei de formação. Então, os gráficos serão retas, né? Esse primeiro, como o A é positivo, vai ser uma reta crescente nesse sentido. Esse segundo, como o A é negativo, vai ser uma reta decrescente, ó. E esse ponto de cruzamento delas será o ponto de equilíbrio. Então, nós vamos fazer exatamente isso, ó. Então, eu preciso de dois pontos. Um eu já tenho, que é o ponto de equilíbrio, que é 20 e 24. Então, eu vou lá no gráfico, ó, e aqui eu vou fazer só um esboço do gráfico, não vou detalhar, né, essa construção do gráfico, só para vocês terem uma noção, ó. Então, eu vou fazer aqui, na hora de fazer a marcação, vou colocar os valores aqui, ó, fazer a escala de 4 em 4. 4, 8, 12, 16, 20. Então, esse é o valor de P e o valor de Q lá em cima, ó. Nossa, meu espaço tá pequeno aqui. Acho que eu vou construir esse gráfico no verso, ó. O espaço tá pouco. Então, vamos lá. Só fazer o gráfico aqui. Deixa eu pegar uma régua. Eu estou sem régua. Vai o controle S, né, gente? Improvisa aqui. Eu vou montar a escala. No eixo X, o valor de P, no eixo Y, o valor de Q. Então, eu vou fazer a marcação aqui, de 4 em 4. 4, 8, 16, 20, 24, e assim por diante. Aqui também, ó. 4, 8, 16, 20, 24, 28... E assim por diante, ó. Então, vamos lá. Então, ponto de equilíbrio, as coordenadas, ó. Se eu volto aqui, é 20 e 24. 20 do X com 24 do Y. Então, 4, 8, 12, 16, 20. E aqui, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Então, aqui, ó, nós teremos o ponto de equilíbrio. Então, esse é o ponto de equilíbrio. Só que eu preciso desse ponto de equilíbrio, eu preciso de um outro ponto, que é uma reta, né? Eu preciso de dois pontos. O ponto, eu vou pegar aqui, ó, a equação, até anotar de lá, ó, a equação aqui, O e QD. QO é 0,6P mais 12, 0,6P mais 12, e QD é menos 0,8P mais 40, menos 0,8P mais 40. Eu estou usando aqui, ó, o ponto de equilíbrio e eu preciso de um outro ponto. O que nós vimos também que quando você tem gráfico de função do primeiro grau, o valor de B, que nessa primeira é 12, nessa segunda é 40, é o ponto onde o gráfico toca o eixo Y. Então, quando eu for traçar o gráfico da equação de demanda, é só pegar esse B, que é o valor onde o gráfico toca o eixo Y. Ela vai tocar aqui no 12, ó. 4, 8, 12. Então, o gráfico vai passar, ó, por esse ponto e por esse aqui, ó. Então, se eu traço aqui, ó. Esse gráfico aqui, essa reta, vai ser da equação de oferta, ó. Que é O. E a gente verifica como o A é positivo, ela é crescente. A segunda vai passar pelo ponto de equilíbrio e pelo valor de P da segunda, que é 40. Então, ó, 24... Aqui, se a gente for continuar, porque é 12, 16, 20, 24, 28, 32, ainda teria o 36, depois o 40. Ele ficaria lá em cima, ó. Ficaria aqui assim, mais ou menos, ó. Então, eu passaria pelos dois. Pronto, o que que eu fiz? Acabei de construir essa equação de o gráfico da oferta e essa da demanda, ó. Uma é crescente, a outra é decrescente. E se achar o ponto de equilíbrio analiticamente, graficamente e analiticamente, é achar essas coordenadas, ó, do ponto de equilíbrio. Então, aqui é analiticamente e aqui é achar o ponto de equilíbrio graficamente. Eu vou parar essa aula aqui nesse exercício, porque nós já estamos quase com 20 minutos, né? E depois, na próxima aula, a gente continua, né? Porque são exercícios maiores, um pouco mais demorados. Obrigada e até a próxima.